Bom, gente, em primeiro lugar é agradecer a participação dos coordenadores dessa sessão temática. Eles se inscreveram aí ao longo, né, desse processo de preparação desse evento para a gente estar aqui hoje e fizeram uma super seleção de trabalhos, uma seleção bastante concorrida nessa ST, então os trabalhos de vocês definitivamente se destacaram nesse contexto. E a gente queria, enfim, passar algumas informações para vocês agora nesse comecinho. Eu sou a Janaína, eu faço parte da comissão organizadora do evento, eu sou da Clínica de Direitos Humanos da USP, da Clínica Luiz Gama, e aí iniciar esses trabalhos, então, com satisfação de ter a professora Luciana e o professor João Paulo aqui coordenando a SST, eles que vão coordenar os trabalhos hoje e amanhã. A gente convida vocês a estar assistindo também a ST dos colegas, a apresentação dos colegas amanhã e dos outros espaços que vocês quiserem. E para começar as nossas boas-vindas, a gente queria, o Murilo já explicou um pouquinho, mas nesse formato de webinar, a audiência, se tivermos, não vai conseguir abrir vídeo, sempre conversando pelo chat, vai conseguir fazer perguntas, tem um espaço de perguntas e respostas para direcionar as perguntas aos apresentadores. Eu acho que o Murilo já explicou isso aqui, mas para vocês saberem, né, que podem chegar perguntas por aí. E no final do nosso encontro, na sexta-feira, no nosso último horário, a gente vai ter o lançamento de uma rede de clínicas jurídicas que a gente está construindo e logo em seguida a gente vai mandar esse link especialmente para a coordenação das clínicas, né? Então especialmente para a professora Luciana e para o professor João Paulo, mas todos estão convidados a participar de uma reunião que a gente chama de Assembleia de Clínicas, que sempre tem ao final de todos os eventos. E nessa oportunidade a gente vai poder conversar um pouquinho, tirar dúvidas da rede e reafirmar que o professor João Paulo, inclusive, vai receber na sua universidade ano que vem o Fórum de Clínicas, então é uma solenidade de fim de atividade. E eu queria passar para vocês, então, um videozinho de 50 segundos apresentando a rede antes da gente começar a atividade. Vou passar aqui para vocês. A Rede de Clínicas Jurídicas é uma plataforma aberta e colaborativa, criada no contexto do 4º Fórum Nacional de Clínicas para promover e divulgar as clínicas jurídicas em atividade no Brasil. Ela é resultado da adesão e mobilização permanente de clínicas do país todo, e por meio dela, as clínicas poderão buscar parceiros em potencial, conhecer ações, divulgar suas iniciativas e pensar juntas novos caminhos para o acesso a direitos no país. Vamos juntos fortalecer a comunidade de clínicas jurídicas no Brasil? Acesse o site e faça parte dessa rede. As inscrições, gente, para participar da rede, para as clínicas que ainda não fizeram, clínicas que têm informação, estão abertas no site, é só se inscrever lá. Quem se inscreveu por pôster já vai ter a sua inscrição automaticamente feita lá na rede. E aí, como última lembrança aqui para vocês, último informe. Hoje a gente começa a nossa atividade às 4 horas da tarde, a gente tem as primeiras mesas. A segunda mesa seria às 7 horas, mas por uma questão de fuso horário da nossa palestrante que está lá nos Estados Unidos, não no Canadá, perdão, a gente vai fazer a mesa em 2 etapas. Primeira parte da mesa com o professor Jayesh, às 7 horas, às 8, e depois uma mesa com a professora Cecília dos Santos, das 8h45 às 9h45. Online, direto no YouTube, vocês assistem direto lá sem necessidade de inscrição, e a presença vai ser computada por um link que a gente solta no chat do YouTube. E gostaria de lembrar vocês que essa sessão está sendo gravada, ela não está sendo transmitida online, mas que, portanto, todos e todas estão de acordo com a sessão de imagem e de voz para essa sessão. Gente, agradecendo novamente, vou falar que eu vou estar aqui com a câmerazinha fechada, só queria dar esses primeiros informes, essas boas-vindas, esse agradecimento à coordenação e a vocês, desejar uma ótima sessão, e agora a coordenação e os trabalhos são com a professora Luciana e com o professor João Paulo. Obrigada a todas e todos, e parabéns pelos trabalhos. Obrigada.
Obrigado, Janaína. Então, é um prazer imenso fazer parte desse evento, poder contribuir de alguma forma, ouvir os colegas e trocar experiências e, sobretudo, dividir aqui esse espaço com a Luciana nessa nossa sessão aqui, né, sobre diálogos interinstitucionais e direitos humanos. Né? Então, eu sou professor da Universidade Católica de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, e coordenador da Clínica Interdisciplinar de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. A professora Luciana pode dar algumas palavras de boas-vindas também aí, a gente começa aqui os nossos trabalhos. Primeiramente, dar bom dia a todos e todas, parabenizar na pessoa da professora Janaína por esse importante evento que está na organização, agradecer, professora Janaína, a oportunidade de estar aqui coordenando esse grupo de trabalho, agradecer também o professor João Paulo por essa parceria na coordenação desse grupo e parabenizar também, seguido de agradecimento a todos vocês que estão aqui, que submeteram trabalho. Esse diálogo é muito importante, a gente falar de clínicas, como a professora Janaína falou, constituir essa rede de clínicas no Brasil, que a gente precisa cada vez mais fortalecer. Meu nome é Luciana, eu sou professora do curso de Direito da UESB e coordeno também a Clínica de Direitos Humanos da UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu acho que podemos, né, professor João Paulo, começar. A gente poderia estipular, professor João, 15 minutos? E aí a gente queria saber dos participantes se tem alguma, né, ordem, se alguém se habilita a iniciar. Eu posso começar, se não tiver problema. Porque eu até queria saber dos coordenadores da mesa, porque eu vou precisar sair mais cedo, umas 9 horas. Aí eu queria saber se eu poderia começar, se não tiver problema para os demais colegas. Pronto, então pode começar. Eu vou estar olhando aqui o tempo. Quando tiver faltando, quando der os 15 minutos, aí eu peço para concluir. Podemos seguir assim? Pronto, tranquilo. Vocês conseguem visualizar a tela? Sim. Ah, ótimo. Sim. Pronto. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Daniele, eu faço parte da clínica da UESB. Esse trabalho foi escrito por mim, por Raquel e por Lidiane, também integrantes da clínica. E aí a gente vem trazer essa discussão sobre a virtualização da clínica, né? Que foi assim o principal meio que a gente conseguiu para estar dando continuidade às nossas atividades. Bom, nossa clínica ela foi fundada em 2018 pela professora Luciana, aqui presente. E aí, desde então, a gente procurou ocupar todos os meios disponíveis, né? Não só atendimentos presenciais na universidade, como também meios virtuais. E aí, a partir disso, nós criamos o Instagram, @cdhuesb, para poder ir divulgando nossas ações, fazer posts, né, informativos, etc. E aí, por conta da pandemia, que as atividades na UESB elas foram suspensas em março, e aí a gente percebeu que o Instagram ele seria o maior meio, né, de alcance, e a partir disso a gente começou a pautar nossas atividades por ele. Não só por ele, mas assim, tivemos também contatos via WhatsApp, e aí, mas o principal mesmo passou a ser o Instagram.
E aí, que eu falei, né, esse trabalho ele visa compreender o processo de virtualização da clínica, sendo este estimulado pelo período de anormalidade que o mundo enfrenta. E de que forma essa virtualização das atividades ela foi positiva para o fortalecimento dos diálogos interinstitucionais. Nosso trabalho ele pautou-se na metodologia do estudo de caso. A gente fez uma pesquisa descritiva e qualitativa das atividades realizadas durante esse período e o alcance que elas tiveram, né? Rompendo também barreiras geográficas. Além disso, no nosso resumo, a gente utilizou também de livro e de artigo científico. Bom, como resultados, a gente entende que a defesa dos direitos humanos ela não pode ficar parada, mesmo em virtude desse caso excepcional, né, que está sendo a pandemia. E aí a gente começou a criar estratégias para dar continuidade aos nossos trabalhos, e aí a gente fortaleceu, né, diálogo com outras instituições e começamos a elaborar alguns trabalhos de forma virtual. O primeiro, lá no início, foi a assistência à população em situação de rua. Nós fomos contatados via WhatsApp pela Associação Lar de Misericórdia de que várias pessoas em situação de rua, elas não estavam tendo o acolhimento. E aí, por tudo aquilo, né, que no início de necessidade de isolamento, nós fizemos a representação à Secretaria de Desenvolvimento Social e aí, posteriormente, nós obtivemos um resultado positivo. Eles solucionaram essa questão das pessoas em situação de rua. E aí, posteriormente, nós desenvolvemos o projeto que foi denominado Live com a Clínica. Toda sexta-feira, a gente tinha esse projeto de live com várias instituições para debater temas diversos, como maternidade, capacitismo, violência contra a mulher, etc. E aí fizemos parceria também com o projeto Coração de Tinta, que é um coletivo que ele estimula a construção da cultura de paz, e também com a Rede de Pessoas com Deficiência da Bahia. Além da Defensoria Pública, entre outras instituições, né? Além disso, nós também pautamos nosso trabalho na defesa dos direitos da gestante. Aqui na cidade de Vitória da Conquista, chegou até nós a denúncia de que as maternidades elas não estavam permitindo o acompanhamento para as gestantes, mesmo com legislação, falando no sentido contrário, recomendações do Ministério da Saúde, e aí o poder público ele não estava permitindo durante a pandemia. Então, nós nós publicizamos primeiro essa denúncia, né, dessa violação, fizemos assessoria via WhatsApp com gestantes nesse período, convocamos audiência pública e aí também fizemos uma recomendação com o apoio de diversas entidades, como a Comissão de Saúde da Câmara, Comissão de Direito de Saúde da OAB, Conselho Municipal das Mulheres, coletivos feministas, né, entre outros. E aí, essa atividade a gente também teve um resultado bastante positivo, porque, além da recomendação, nós publicizamos para
para as redes, né? A professora Luciana deu entrevista na TV Sudoeste, TV UESB, entrevista de rádio, tudo para a gente expor essa violação das mulheres gestantes. Por fim, o mais recente que nós tivemos foi o primeiro simpósio Sensibilizar para Incluir, que foi uma parceria com a rede PCD da Bahia. Esse simpósio ele foi um evento de maior porte, realizado pela nossa clínica, foi o mais recente em setembro, mais ou menos, que é o dia da pessoa, né, com deficiência. E aí nós tivemos assim um número enorme de inscritos, tivemos palestras discutindo temas como acessibilidade, capacitismo, fizemos a parceria, né, com a entidade daqui da cidade também, e assim foi bastante proveitoso, porque a gente também não esperava o tamanho do evento, né? E assim, só elogios com relação ao tema discutido, porque foi o único evento assim de maior porte aqui na cidade, né? Mesmo que de forma virtual, que a gente teve conhecimento, foi esse realizado pela nossa clínica. Porque os demais, assim, eram eventos de forma menor, ou postes informativos, mas não ao ponto de vários palestrantes discutirem isso, debaterem, pessoas apresentarem, né, seu ponto de vista, enfim. E aí, finalizando, aqui a gente chega nas considerações finais, que, como eu falei, a gente percebeu essa necessidade, né, de se adequar a essa nova realidade que estava sendo posta, que foi por conta da pandemia, e que a gente não podia deixar de integrar o ensino, pesquisa e extensão, né, que é o que fomenta a atuação da nossa clínica. E aí a gente viu nessa virtualização das atividades uma forma de permanecer na defesa ativa dos direitos humanos, sendo que a CDH ela teve um retorno muito positivo com as ações realizadas, né, como um exemplo, o primeiro simpósio Sensibilizar para Incluir, como eu trouxe. E assim, e por tudo que veio ocorrendo durante esse período, a gente constatou a importância, né, de dar continuidade a essas atividades e estabelecer essas parcerias interinstitucionais. Porque, por exemplo, por meio das lives com a clínica, a gente teve participação de outras partes do Brasil. Não ficamos restritos à nossa universidade, à nossa cidade. Então, assim, foi uma forma de fazer chegar também nosso trabalho aos mais diversos lugares e além de não paralisar, né, nossos trabalhos durante esse período. Então, é isso aqui, algumas referências que usamos no nosso resumo. E muito obrigada a todos e todas pela atenção. Daniela, muito obrigada por sua participação. Ainda tinha 3 minutos. E aí eu peço ao professor João Paulo para fazer as considerações. A gente vai fazer um debate uma a uma, então, né? Como você acha melhor, professor? Bom, a gente pode fazer, e se for o caso, a gente faz no final um debate geral também, articulando talvez os 3 trabalhos, né, que apresentaram. Bom, Daniela, eu acho muito interessante, né, muito importante a gente poder ter, primeiro, espaços como esse, né, que a gente possa trocar experiências, porque isso da pandemia pegou todo mundo de surpresa, né, e foi uma
um grande susto a gente ter que reaprender a fazer tudo que a gente fazia, né? E fazer novamente em outras bases e, de certa forma, fazer com que as coisas voltassem a andar, ou que andassem, né? Então, acho que a experiência foi bem interessante. Parece ser bem interessante, sobretudo a partir do momento em que a gente percebe que a clínica, né, da UESB, ela procurou desenvolver caminhos para continuar atuando, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: o trabalho da clínica tem muito de extensão, né? Isso é uma questão nossa, inclusive, por aqui, né? E sendo assim, eventualmente tem muita coisa de campo também, tem muita coisa que você precisa ir a campo, precisa, enfim, estar na rua e dialogar e tal, e a pandemia, ela termina limitando bastante. Então, é um novo formato, realmente, é uma nova forma de atuação da clínica, né, dando visibilidade, talvez, a problemas relativos à violação de direitos humanos e, sobretudo, a partir de uma perspectiva que envolva, efetivamente, né, a comunidade acadêmica da instituição. E aí eu queria saber de você, né, nesse processo de virtualização da clínica, né, que é o tema do trabalho, como é que você vê essas dificuldades, esses entraves, ou seja, o que é que dificultou, o que é que foi facilitado nesse processo, como é que você vislumbrou uma forma de atuação, né, dentro do contexto da pandemia, como é que se definiu, por exemplo, pela questão da acessibilidade, das gestantes e tal, como é que foi esse processo de construção e de debate interno, né, no âmbito da clínica, como é que foi isso? Nosso debate ele foi todo de forma virtual por conta de grupo, né, do WhatsApp. Então, assim, a professora ela recebeu a denúncia, então a gente foi articulando mesmo em grupo do WhatsApp como a gente faria, né, toda essa atuação. Teve esse problema mesmo por conta de não poder ir a campo, não poder, por exemplo, no caso das gestantes, a gente não poder estar lá junto, prestando essa assessoria de forma mais efetiva, né? Assim, tiveram outras demandas também que, assim, a gente não pôde atuar por conta de não poder participar de forma presencial. Além de que a UESB, como ela estava com as atividades suspensas, então, assim, algumas atividades de extensão também a gente ficou limitado. Então, essa forma foi, assim, a única forma que a gente achou para levar um pouquinho a mais do nosso atendimento. Claro que não deu, né, para contemplar tudo que foi surgindo na nossa clínica, mas, assim, foi uma forma mesmo de tentar trazer um pouco mais para próximo, né? Essa forma de contato via WhatsApp, contato via direct de Instagram, de e-mail também. Então, Essa foi uma agenda nova, ou seja, já existia esse tipo de atendimento para essas pessoas, ou esse perfil de pessoas? Ou foi algo que foi adaptado, ou foi algo que apareceu novo, né, no contexto da pandemia? Foi assim, adaptado. Até então, as demandas, quando surgiam, a gente tinha um atendimento presencial, a gente se reunia na universidade, né? A gente ia, se fosse preciso, a depender da demanda, Ministério Público, Defensoria, enfim. E aí, esse atendimento de forma virtual, até então, a gente não tinha feito com essa dimensão mesmo. Então, assim, a gente foi adaptando por conta do contexto da pandemia. Perfeito. Professora Luciana. Pronto, eu não tenho, assim, perguntas, né, a fazer, até porque faço parte, né, da clínica também. E só complementar, né, que eu acho que todas as clínicas passam por isso, esse diálogo, essa troca de experiência é muito importante. E quando o professor João Paulo perguntou das dificuldades, era uma pergunta que, se eu fosse fazer, professor João, também seria essa, né? Então,
eu acho que é uma troca de experiência importante, a gente falar sobre, né, como e o que as clínicas estão fazendo, quais os desafios e as perspectivas durante esse período de pandemia. E como a Daniele trouxe, o nosso maior desafio foi continuar atuando em distância. A gente não tinha acesso nem à nossa sala da clínica, porque a universidade não permitia. E uma outra dificuldade, professor João Paulo, que nós tivemos também, foi o acesso de alguns alunos às tecnologias, né? Nós fazemos um grupo que é de estudo da metodologia clínica, nós estávamos iniciando esse grupo quando a pandemia veio, e aí nós começamos a marcar reunião. Marcamos a primeira reunião e um dos estudantes passou a mensagem: olha, me desculpe, eu não vou conseguir participar porque o meu acesso é muito limitado à internet. Eu moro na zona rural, tenho que subir um morro, eu vim aqui agora porque só tem um sinal aqui, e eu vim aqui para dizer que eu não posso participar, eu não tenho condições de ficar muito tempo e, enfim, participando da reunião. E aí, por conta, né, até da democracia e sobretudo, estamos, né, numa instituição pública, a gente não pode cercear esse acesso ao aluno, já que a universidade até então não estava dando nenhum suporte, nós suspendemos essa atividade, que nós falamos, se um membro da clínica não pode participar, a gente não pode levar isso adiante. Então, tivemos que suspender algumas atividades, né, por conta disso. Então, além da dificuldade de não conseguir ter encontros presenciais, que efetivamente não tivemos, um outro desafio foi dar continuidade às demandas que chegavam até nós com um grupo reduzido. Tanto reduzido pela dificuldade de alguns de acesso. Hoje a instituição ela voltou a ter aulas na modalidade remota, e quando ela volta na atividade remota, abre-se edital para que alguns alunos tenham ajuda de custo. Então, a gente ainda não está nessa fase de 100% os alunos próximos, mas já estamos caminhando, né, para que haja um acesso maior a partir desse suporte da universidade. Então, além desse desafio da dificuldade do acesso, nós tivemos o desafio também de tempo de alguns alunos e algumas alunas, principalmente porque não estavam em Vitória da Conquista, onde é o nosso campus, que atendemos a região, temos alunos aqui da Bahia inteira. Então, foi um desafio muito grande, né? Mas conseguimos fazer algumas atividades. Eu quero destacar aqui que foi muito positivo, que a Daniela citou, que nós conseguimos, a partir do caso das mulheres que estavam tendo negado durante o parto o direito ao acompanhante, fazer uma audiência pública que foi na Câmara de Vereadores. A clínica enviou um ofício e foi feita essa audiência e teve uma ampla participação e um retorno também muito bom na sociedade. E foi uma sessão virtual também. Muito bom. Essa é uma questão que me parece importante a gente considerar, né? Porque quando a gente fala em virtualização da clínica, a gente está pressupondo que algumas coisas que a gente fazia, né? Enfim, na condução cotidiana, elas podem ser transpostas para o computador, e tem o problema do acesso, né? O acesso digital, que é por si só uma barreira. Portanto, é uma outra dificuldade, outro problema para a gente, né, enfrentar diante de todas as questões estruturais que a gente conhece em relação aos direitos humanos. Agora, essa de uma digitalização da vida e que ela é muitas vezes excludente, né? Bom, tem duas perguntas aqui no chat aqui da Sara Luz, né? Ela pergunta assim: como vocês lidam com a demanda de denúncias que recebem no sentido de atendimento e estratégias de enfrentamento? Ou seja, quando recebem as denúncias, né, como é que vocês tratam isso, né? Como é que vocês definem estratégias de enfrentamento, enfim, atendimento e tal? E a segunda é, depois desse contexto da pandemia, pensam em manter canais virtuais para alguma área? Enfim. Eu acho que essa de como a gente lida com a denúncia, eu acabei até respondendo anteriormente, né? Quando o senhor fez a
pergunta. Uhum. E aí, a outra é sobre o quê? Desculpa. Sobre se pensa em manter, depois da pandemia, canais virtuais para alguma área de Sim. atuação. A gente pensa assim em continuar mantendo esse contato virtual, porque como a gente viu que foi muito produtivo, né? Que assim, apesar de algumas dificuldades, como a professora Luciana colocou, nós tivemos um resultado bastante positivo da sociedade. Então a gente pensa em manter tanto o atendimento presencial quando voltar às aulas, quando tiver essa normalidade, entre aspas, e também mantendo esse meio, né? Esse meio de atendimento de forma remota, porque também nem todo mundo consegue ir até a universidade, nem Isso. todo mundo consegue contato pessoal da gente. Então, assim, o Instagram da clínica, ele acaba sendo assim o meio mesmo de maior alcance da nossa clínica, né? Que assim a gente consegue atingir mais pessoas. Eu acho que depois dessa experiência de pandemia, de isolamento, né, e de todo mundo, enfim, no seu lugar e tal, é praticamente impossível a gente voltar a uma situação como a gente tinha anteriormente. Ou seja, não dá mais para a gente simplesmente pretender ignorar, né, os espaços que foram criados, né, virtualmente de acesso, Sim. que são também importantes. Então, acho que a gente pode pensar realmente, né, em somar canais presenciais, virtuais, para a potencialização aí da proteção de direitos. Bom, acho que antes da gente passar para o próximo, né, professora Luciana, a gente pode tentar abrir aqui para as pessoas que quiserem, enfim, comentar ou pontuar alguma questão, que estão participando aqui do grupo. Sim, eu ia até sugerir isso, que eu vi também que Lidiane está aqui presente, é coautora do trabalho, se quiser fazer de forma rápida também algumas considerações, como os demais também, não é, professor João Paulo? Aí quem tiver algumas considerações, eu peço que abra o áudio, né, já pode fazer. Lidiane falou aqui, falou no chat, ela sempre tivemos a possibilidade de contato via rede social. A pandemia, na verdade, expandiu essa possibilidade. Não sei se ela quer falar. Pronto, como ninguém se manifestou, a gente já poderia passar, né, a próxima apresentação. Eu posso começar? Quem seria o próximo na sequência? Pode ser você, Juliana. Então tá, Júlia. Muito obrigada. Primeiro, bom dia a todos, né? Meu nome é Juliana, eu sou professora da clínica, né, de Direitos Fundamentais da FGV Direito Rio. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre, na verdade, sobre o processo, né, que é bem diferente. O bom desse congresso, eu acho, né, desse fórum, é que a gente consegue tomar parte de outras experiências, né? A clínica da FGV, lá do Rio, ela tem foco na... Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Mapa. Obrigada, filho. Vem cá, filho. Então, a clínica de direitos humanos, ela tem... O filho, pode soltar aí. Não. Tá, daqui a pouco você faz, tá bem? Chama o papai, tá bom? Mas eu tô no banheiro. Tem isso, home office, né, gente? Dureza. Bom, na verdade, pode usar esse aqui, filho, tá bom? Na verdade... Mas isso não termina o mapa. Só um minutinho, gente, peraí.
Pronto, gente, resolvido, desculpa. Vamos lá. Então, a clínica da FGV, ela tem um foco na tutela coletiva dos direitos humanos, né? Então, ela começou em 2009 elaborando diversos pareceres, fazendo sustentação oral no Supremo em algumas ações, né? E desde 2015, ela tem uma parceria com a Defensoria Pública do Rio, né? Então, a nossa metodologia, desde 2015, ela se reunir com a Defensoria, com o parceiro, que é o Núcleo de Direitos Humanos, né, da Defensoria de Defesa dos Direitos Humanos, que é o NUDED, e a gente elabora, pensa uma estratégia e escolhe uma causa para atuar, e esse processo pode durar de 6 meses a 1 ano, né? Eu ingressei na clínica em 2019, né? Em 2019, no meio de 2019, né, a proposta, a sugestão da Defensoria foi trabalhar com um discurso de ódio. E a gente sentou, né, como a gente trabalha com essa ideia da advocacy, né, da advocacia estratégica, a gente sentou, conversou e definiu que naquele momento a melhor estratégia para trabalhar o discurso de ódio seria a elaboração de uma cartilha. Porque muitas vezes as pessoas elas não têm consciência, não sabem reconhecer, identificar um discurso de ódio, não sabem o quão grave ele é, e não entendem as implicações penais, de responsabilização civil e de impedimento de convivência na sociedade democrática, né? A falta quando se ultrapassa essa barreira da liberdade de expressão, né? Então, muitas vezes se confunde o discurso de ódio com liberdade de expressão. Então, a ideia nossa, no primeiro momento, como uma opção estratégica mesmo, foi elaborar essa cartilha, né? Então, nós sentamos, enfim, e como a gente trabalha com essa perspectiva de tutela coletiva, a gente começou a fazer o mapa dos atores, né? Quem são os atores? Quem pode debater esse tema? Quem tem para acrescentar para a gente? Quais são os problemas dessa área? Então, a gente fez esse mapa de pessoas relevantes, de pessoas que poderiam acrescentar a discussão. A gente teve um debate, né, com o Artigo 19, que é uma ONG que cuida especificamente da liberdade de expressão. Então, ela trouxe elementos para enriquecer o nosso debate, foi excelente. A gente também chamou uma vítima de discurso de ódio para trazer o depoimento. No caso, a gente trouxe a Lola Aronovich, né, que é a responsável pela criação da Fala Lei Lola, né, que, na verdade, é uma lei que permite, que estipulou que a Polícia Federal cuide de investigar ações que disseminem discurso de ódio contra as mulheres na rede, né? Foi o caso dela que deu essa repercussão e esse alcance. Então, a gente trouxe ela para a clínica, no caso foi virtualmente, né? Porque ela mora no Ceará, mas ela trouxe o depoimento dela para a gente, né? Nós também fizemos uma visita à delegacia de crimes e delitos de intolerância, que aqui no Rio existe uma delegacia especializada em delitos de intolerância, e enfim, conversamos com o delegado para entender como é que era o processo de denúncia, quais eram os obstáculos enfrentados e as dificuldades dele no trabalho de apuração, né, para que a gente pudesse informar corretamente na cartilha. Trouxemos também, eu também sou membro da Comissão de Direitos Humanos do AB do Rio, e eu trouxe uma colega da comissão para falar também da nossa atuação, né, na comissão, como é que a gente lida com algumas denúncias relativas a discurso de ódio, intolerância. Então, a gente fez esse apanhado geral para entender o estado da arte, né, dessa questão do discurso de ódio. Num segundo momento, a gente começou a pensar qual que seria a narrativa que a gente ia adotar, né? Qual que é a mensagem que a gente quer passar? Qual é a informação, que tipo de informação a gente quer passar por meio, no caso, era uma cartilha, né, por meio dessa cartilha. Então, a gente não ia entrar em questões polêmicas, ia ser uma linguagem acessível, com informações claras, precisas, mas suficientes, né? Também a cartilha não era para ser 3 frases, ela era para conter informação, para as pessoas de fato se informarem, saberem o que fazer numa situação dessa, seja se ocorrer com ela ou com uma pessoa próxima, né? Então, a gente teve esse cuidado. Porque, na verdade, o que a gente percebeu? O discurso de ódio ele não é novo, né? Na verdade, é uma coisa que já existe há muito tempo. A lei que pune, né? Não é exatamente discurso de ódio, é o crime de racismo, de preconceito. É uma lei de 89,
né? Então, quer dizer, já é antiga, e mesmo assim as pessoas ainda não tinham essa percepção, essa consciência. Havia a diferença de 89 para hoje foram as redes sociais, né? Que as redes sociais amplificaram o discurso de ódio. Então, a gente acabou decidindo, a gente fala do discurso de ódio como um todo, mas na cartilha a gente optou por focar mais nas redes sociais, que é onde a gente tem um alcance muito maior, né? Assim, e tem consequências para a nossa vida prática. Enfim, nós estudamos alguns casos de vítimas de discurso de ódio nas redes também. Por exemplo, aquela repórter da Folha que denunciou aquele esquema do WhatsApp, né, do disparo de WhatsApp. Então, a gente estudou alguns casos para entender a complexidade das redes, entender por que o discurso da rede é diferente na rede social, é diferente do discurso presencial. Então, nós entendemos que havia uma falta de informação mesmo das pessoas sobre como agir também, além de desconhecimento, como agir, né? Além disso, a gente pensou, né, com os alunos, e sempre construindo, enfim, o processo de comunicação, de que maneira trazer, o emprego da palavra, por exemplo, ao invés de falar ação penal pública condicionada, a gente diz na cartilha, olha, você tem que manifestar expressamente o desejo de seguir com a denúncia, né? Então, assim, a gente teve um cuidado com a terminologia empregada na cartilha para que ela fosse acessível para qualquer pessoa, né? E o último passo que a gente adotou foi como é que a gente vai divulgar essa cartilha? Porque a ideia é que ela fosse facilmente acessível, pudesse ser baixada e replicada milhares de vezes, né? E a gente teve muito sucesso nisso. Só um rápido apanhado que a gente fez, eu percebi, a gente conseguiu 28 inserções na mídia, na Globo News, no programa 8 em Ponto, da Rádio Cultura, a gente conseguiu no jornal, né, na Folha de São Paulo, saiu. Então, assim, a gente cobriu diversos veículos divulgando a cartilha, fora live, fora apresentação do trabalho. Ontem mesmo estava numa live falando sobre isso, né? Era uma live voltada para a população LGBTQI+, né? Então, eu falei da cartilha e de lá já foi para 200 pessoas a cartilha, que vão replicar para outras, quer dizer. Então, o alcance que a gente teve foi muito bom, né? A gente ficou um ano nesse processo, a gente não conseguiu finalizá-la só no semestre, então ela acabou se estendendo para o próximo semestre. Então, a gente começou, né? Foi no meio de 2019, terminou agora no meio de 2020, e tivemos um retorno muito positivo, né? Também apareceu um programa da CNN, a pessoa falando e mostrando a cartilha e falando da sua importância. Então, realmente foi uma repercussão muito boa. Eu acho que vai ajudar muito na conscientização das pessoas do que é o discurso de ódio, quão danoso ele é para o convívio em sociedade, e entender esse aspecto da responsabilização penal. Então, lá na cartilha, a gente traz todas as orientações de armazenar informação numa mídia, de ir no cartório fazer uma ata, né? Que tudo que às vezes as pessoas não sabiam, nós trouxemos de uma maneira muito simples, muito clara, numa linguagem técnica, mas não jurídica, mas uma linguagem precisa, né, do ponto de vista técnico, mas não tentando evitar chavões jurídicos que muitas vezes não são conhecidos de outras pessoas, né? A gente teve esse cuidado também. E a última parte da cartilha, ela foi destinada para auxiliar, para dizer, se eu conheço alguém que foi vítima de discurso de ódio, o que eu posso fazer, né, para ajudar essa pessoa e, finalmente, como fazer para diminuir a incidência do discurso de ódio nas redes. Então, a gente também trouxe essa parte, né, dando dicas como não replicar aquela publicação para não atrair mais, enfim. Então, a gente teve dicas que muitas vezes as pessoas fazem o contrário, exatamente por não terem conhecimento e acabam amplificando aquele discurso de ódio. Então, assim, foi uma experiência muito positiva. Eu acho que nós conseguimos atingir esse objetivo de conscientização, porque muitas vezes acho que a gente entendeu que naquele momento o que era necessário era uma conscientização sobre o problema, né, de fato, e que a partir dali a gente consegue alcançar um grupo grande, e levou a cartilha, ela foi baixada várias vezes, replicada em grupos de WhatsApp várias vezes, Instagram, em várias mídias, enfim. Então, a gente entende que conseguiu atingir, né, o objetivo. Eram 24 alunos que participaram no total, né, da elaboração da cartilha. E, de fato, eles também ficaram felizes com o resultado e a gente conseguiu atingir
nacionalmente, né, assim, porque teve reportagem no Ceará, teve reportagem no Sul, então a gente conseguiu atingir mesmo um grupo muito grande, né, nacionalmente, ela teve um alcance grande, que era o que a gente pretendia no início. Então, foi um trabalho muito feliz, assim, né, uma parceria, a Defensoria, ela ficou feliz porque atingiu não só o público dela, mas nacionalmente ela teve um alcance grande e foi enfim, foi um projeto muito feliz, né, que eu participei. Agora a gente já está em outro projeto, já começamos um novo, para trabalhar essa questão do acesso à água e às populações periféricas, né, que é o projeto que a gente está em parceria com a Defensoria, mas esse projeto da cartilha, que é o objeto, né, da apresentação, ele foi bem exitoso, assim, foi uma boa parceria que rendeu muitos frutos, ainda está rendendo e está atingindo quem mais precisa ser atingido. Então, foi uma experiência muito feliz, de fato. Bom, Juliana, esse é um trabalho, me parece muito necessário, né? A gente, quando pensa em discurso de ódio, desinformação, fake news, a gente sempre pensa no Estado, né? Enfim, através de uma atividade legislativa ou mesmo jurisprudencial, a gente tem aí no Supremo Tribunal Federal, né, inquérito de fake news, a gente tem projetos de lei e tal, mas a gente esquece a responsabilidade da própria, nós, né? Da própria sociedade civil. E eu acho que esse é um trabalho muito importante, realmente, né? A gente informar e fazer com que as pessoas utilizem das redes sociais de uma forma mais cordial, né? Estou até usando a expressão aqui de um projeto nacional maior, que você deve conhecer certamente, o Redes Cordiais, né? Que vai nessa mesma linha, né? De educação, né? Para a boa utilização das redes sociais, etc. Veja, a minha curiosidade bom, a gente fala do ponto de vista do funcionamento da clínica, de entender. Você falou que foram 24 alunos, né? Foram 24 alunos envolvidos, todos alunos de graduação, teve aluno de pós-graduação. Como é que se deu esse processo de condução do trabalho para dizer, olha, não coloca uma palavra técnica assim, coloca uma mais fácil para as pessoas entenderem e tal. Como é que se deu o processo de construção mesmo, né? Da cartilha, e do envolvimento dos alunos, dos professores, como é que isso foi construído, né? Imagino que esse não seja o único projeto lá da clínica, lá da GV, né? Deve existir vários outros projetos, esse aí é um projeto talvez que você tivesse mais próximo, etc. Mas, enfim, é uma questão de curiosidade mesmo, né? Para a gente tentar compartilhar um pouco de experiências e dificuldades mesmo do ponto de vista operacional, né? Na verdade, assim, como esse projeto ele durou um ano, ele pegou 2 turmas, né? Então, uma turma tinha 10 alunos, na outra turma tinham 13 mais uma ouvinte. Então, foram os 24 ao longo desse ano, foram os 24 ao mesmo tempo, né? O que a gente fez? No primeiro momento, esse trabalho de sensibilização e de entendimento do problema com os alunos, né? Com essas visitas, com essas entrevistas, esses depoimentos que nós trouxemos. Depois que a gente colheu e leu sobre o assunto e discutiu, a gente decidiu como é que faria a cartilha. Elaboramos a cartilha na forma de perguntas e respostas, né? Assim, tentando acompanhar essa mais fácil, né? Aí você já pode ir direto na pergunta que você quer entender, na sua dúvida, você pode ler ela toda se quiser. Você não precisa seguir a sequência, ela tem uma sequência lógica, mas ela não precisa, se você não quiser, você pode ir aí na pergunta que te interessa. Então, a gente teve esse cuidado de fazer isso também, de trabalhar com essa pergunta, né, em forma de pergunta. Então, para chegar, né, nesse documento, foi uma pesquisa intensa e foi assim, nós começamos com 100 páginas escritas por eles, e a gente foi limando, foi lapidando até chegar nesse formato final. Mas a gente chegou, inclusive, a fazer um paper também, né, grande, um artigo sobre o tema. E, além do artigo, a gente teve essa cartilha que foi para o público, na verdade. Então, a gente saiu de 100 para 20, sabe? Assim, e é um processo sem perder a densidade necessária, com o nível de informação que a gente queria passar, que era um nível de informação alto, né? Por exemplo, a gente fala no caso da homofobia. Ela não está prevista na lei, a lei é de 89, mas existe uma decisão do Supremo que entendeu que enquanto, né, o Legislativo não promulgasse uma lei para tratar do crime de homofobia, aplicar-se-ia a lei CAO, né?
que é essa lei do crime de racismo. Então, a gente cita isso no corpo, mas sempre de maneira muito delicada e sempre de maneira o mais clara possível. Então, assim, foi um trabalho difícil chegar nesse nível de informação e transmitir essa decisão jurisprudencial para a cartilha, mas ela está presente lá. Não foi um trabalho simples, por isso que a gente gastou tanto tempo, né? Acho que a simplicidade, ela é muito difícil, né? Atingir um nível de simplicidade com um nível de informação adequado não é simples, mas a gente, por isso que gastamos a clínica tem outros projetos, né? Tem outras clínicas também na FGV, são 4 clínicas, que trabalham projetos diversos, mas como a gente tem esse projeto de tutela coletiva, nós não fazemos lá atendimentos individuais, a gente responde e decide em conjunto, né, daí a parceria com a defensoria, qual que é a demanda daquele momento. Então, já tivemos trabalho de população de rua, trabalho sobre cartilha do luto, então a gente tem diversos trabalhos de orientação, né, do luto, e foi distribuído na comunidade da Maré, aqui do Rio. Então, a gente tem diversos trabalhos, assim. Agora a gente está com esse trabalho da água, o acesso à água na pandemia para as favelas do Rio, está discutindo esse tema, e vai ser um parecer já uma outra estratégia, completamente diferente da estratégia da cartilha, né? Então, o objetivo é ensinar os alunos, quando eu trabalho com advocacy, né? Quando eu trabalho com essa percepção da advocacia estratégica, de que maneira eu trabalho isso, e se é um parecer eu adoto uma política, eu adoto uma narrativa, se é uma cartilha é outra, quais são os riscos envolvidos em assumir aquela causa. Então, a gente faz todo um trabalho de advocacy mesmo com os alunos, e eles saem super felizes e aplicam isso no dia a dia deles, enfim. Então, é uma experiência muito, muito interessante de clínica, e eu estou achando interessante estar aqui ouvindo também outras experiências, que tem outras abordagens. Essa não foi a clínica que eu fiz, né? A minha clínica na faculdade era de atendimentos individuais, de casos, né? E com orientação do professor. Então, lá não, a opção da clínica foi uma opção de tutela coletiva para poder tentar atingir, inclusive, um número maior de pessoas a cada projeto, enfim. Então, foi realmente um desafio, assim, mas foi muito interessante e muito bom ver os alunos evoluindo, entendendo o que é advocacia, né? O que é um trabalho em direito, uma clínica em direitos humanos, como é que ela funciona, como é que ela é pensada, assim. Foi bem, bem interessante. Professora Juliana, primeiramente eu gostaria de parabenizar pelo trabalho, foi muito bom, né? Muito rico escutar. E eu queria só pontuar, né, quando a senhora traz a questão de que, né, não faz esse atendimento individual. A vertente da Clínica de Direitos Humanos da UESB também vem trabalhando, né, em ações coletivas, e aí acho que a gente já tem esse diálogo. Achei também muito interessante, eu acho que um ponto também que a gente precisa discutir, que eu acho que é um dos grandes desafios das clínicas de direitos humanos, é quando a gente não trabalha com casos individuais, mas com tutela coletiva, e isso exige, como a senhora pontuou de forma muito clara, a construção de estratégias. E aí é um grande desafio para professores, para todos que militam, né, na clínica, porque cada caso não tem uma resposta pronta, é necessário que haja essa construção, que é uma construção coletiva, e nessa perspectiva, e até o tema, né, aqui do nosso grupo de trabalho, eu queria que a senhora falasse um pouco desse diálogo institucional, né, que foi feito aí com a Defensoria Pública para esse trabalho interessantíssimo, que a senhora trouxe, sobretudo desse tema que é tão importante falar, desse discurso do ódio, e como que foi construída, quais as dificuldades desse diálogo interinstitucional entre a GV e a Defensoria Pública. Essa parceria com a Defensoria Pública, ela existe desde 2015, né, entre a FGV Direito Rio e a Defensoria Pública por meio do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, né? Ela já existe desde 2015. E, de uma maneira geral, nós decidimos sempre coletivamente, né? A gente se reúne, o coordenador, o André, eu e o Fábio Amado, né? Que hoje encampa no DED, né? Que trabalha com o DED. E nós decidimos, elencamos alguns temas de interesse e discutimos juntos. Então, assim, é uma parceria que flui muito bem, né? Ele apresenta temas, eu trago temas e a gente vai discutindo qual seria o melhor naquele momento, né?
E se eventualmente há uma mudança na estratégia, alguma coisa no meio do caminho que é alterada, a gente se fala, a gente conversa. Olha, eu acho que essa abordagem pode não ser melhor para esse contexto, eu acho que falta isso, eu acho que a narrativa, a gente tem que enfatizar esse ponto e não aquele outro. Enfim, então a gente adota essa estratégia, é uma parceria bastante feliz, assim, porque há é uma parceria bem horizontal, né? Então a gente dialoga e a gente chega num consenso e consegue. Muitas vezes, às vezes o Fábio me liga e fala, Juliana, você pensou em dar essa abordagem? Eu falei, olha, tanto já pensei que já amanhã já vai ter um palestrante para falar sobre esse tema. Quer dizer, eu já tinha me antecipado e falei, então a gente está em sintonia. Então é uma parceria de fato muito, muito feliz, assim. Que tem uma boa sintonia, né? A gente está bem alinhado e temos uma perspectiva bem semelhante, assim. Então a parceria funciona muito bem, né? Já tem 5 anos, né? Esse convênio que a gente fez e, enfim, tem sido bem exitoso o trabalho e flui muito bem, né? A gente é uma parceria de fato muito feliz. Aí eu acho que a gente agora poderia, o professor João Paulo, abrir, né? Se alguém quiser fazer algumas considerações a partir da fala da professora Juliana. Isso. Aí eu peço a quem quiser fazer alguma manifestação, né, pode abrir o áudio e fazer. Professora Luciana, professor João Paulo, professora Juliana, que queria parabenizar todo mundo que fez as apresentações. Obrigada, achei super interessante os trabalhos, e especialmente aqui nessas últimas dúvidas, né, professora Luciana, dessas parcerias com a Defensoria, que eu acho que era bem o objetivo, né, dessa conversa nessa ST sobre esses diálogos, essas formas, né, de produzir diálogos, então super interessante. As três experiências. Estou muito feliz também de ouvir dessa potência e dessa construção da clínica da UESB. Feliz de ouvir essas experiências. Enfim, parabenizar os participantes. Eu acho que especialmente o pessoal vai escrever, professora, pelo chat, né? Uma vez que nem todos conseguem ter acesso ao áudio. Então, por estarem só assistindo, né, a nossa atividade, não com o login de palestrante. Então, a gente pode ficar atento aqui ao chat também, mas quero só parabenizar vocês. Daqui a pouquinho eu vou sair para acompanhar o próximo GT que vai começar, então já peço desculpas para vocês, mas quero parabenizar Juliana, Daniele, Pablo, Guilherme aqui pelas produções e agradecer novamente a professora Luciana e o professor João Paulo. Nós que agradecemos, professora Janaína, e mais uma vez parabenizamos pelo evento e também pelo grupo, né, de trabalho. E como, né, não tiveram manifestações, eu acho, professor João Paulo, que a gente pode, ao final, né, tá lendo o chat, fazendo os comentários, e aí já poderíamos passar à próxima apresentação. Muito obrigada, professora Juliana. Eu que agradeço. Obrigado, Janaína. Obrigado. Parabéns mais uma vez aí pelo evento, né? Está sendo muito interessante sempre, né? Debater esses temas, e com a organização de vocês aí está sendo bem interessante mesmo. Tem uma pergunta aqui, Luciana, aqui no chat. Eu queria perguntar sobre os desafios dos diálogos entre as instituições, pois a gente tem uma cultura institucional muito voltada para a autonomia. Então, eu queria saber sobre o estabelecimento de parcerias e os principais desafios de diálogo que foram encontrados. No meu caso, eu acho que eu acabei, né, de responder aqui para essa questão, né, para a Luciana. Na verdade, é um diálogo muito feliz, que a gente é uma parceria muito feliz e flui muito bem com a Defensoria, porque a gente decide coletivamente o tema, né? Claro que a gente tem um rol de temas, mas ele traz demandas que chegam para ele percebe um aumento sobre um tema e, olha, está crescendo denúncia sobre isso, então, de repente, seria interessante. E a gente pesquisa antes de decidir, ele traz uns 3 ou 4 temas, eventualmente a gente sugere também temas para discutir e
a gente escolhe e a partir daí que vamos adotar as estratégias que eu falei do mapa dos atores, enfim, né, de narrativa e coisas do tipo, para ver qual que seria a melhor maneira de trabalhar aquela questão naquele momento, né? Então, de fato, flui muito bem, a defensoria está bem satisfeita com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, assim, então, eu não consigo relatar, de fato, eu não tive dificuldades nesse sentido, porque realmente a gente está em sintonia e tem fluído muito bem. Professora Juliana, eu vou aproveitar para fazer, né, uma pergunta, ainda nessa perspectiva de diálogos interinstitucionais. A senhora citou que né, nesse último trabalho foram cerca de 24 alunos envolvidos, e aí eu queria saber se os alunos eles conseguem participar de forma direta desse diálogo interinstitucional com a Defensoria Pública, ou esse diálogo ele é feito da coordenação da clínica com a Defensoria e, posteriormente, ao diálogo com os alunos. Na verdade, o que a gente faz todo o semestre, né? Após a definição do tema e pensar a estratégia, sempre na primeira ou segunda aula, o Fábio Amado, que é o representante do núcleo da Defensoria, ele vem conversar com os alunos, né? Ele fala sobre o tema, como é que a gente decidiu, por que ele é importante, como é que isso implica no trabalho da Defensoria e abre para perguntas. Então, sempre há esse diálogo, né, no início do semestre, pelo menos uma reunião, e ele se dispõe, se for necessário, outras vezes, estar junto, estar presente, né, para poder trabalhar conosco, mas essa reunião sempre existe. Então, ele está lá e os alunos podem perguntar diretamente para ele questões que têm, sobre o tema, dúvidas, trazer colocações. Então, isso sempre existe, todo início do semestre há essa reunião com o parceiro, para que ele traga e traga a versão dele, né? Traga o lado dele, por que a gente optou por trabalhar aquele tema e esclarecer dúvidas que os alunos, porventura, tenham em relação ao trabalho da Defensoria com aquele tema. Então, isso todo semestre acontece, essa reunião com o parceiro e com os alunos, né? Mas depois, normalmente, mas ele se dispõe aí, novamente, se for necessário, né? Mas depois ele se dispõe a novamente estar junto, manda mensagem, quer saber como tá. Então, mas essa reunião presencial, ela sempre ocorre todo começo de semestre, isso sempre acontece. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta, pessoal? Acho que não, né, Luciana? Ninguém se pronuncia aí. Acho que tem mais uma pessoa para apresentar, né? Tem mais um trabalho aí. Tem mais um trabalho que a gente já pode iniciar e as perguntas e considerações nós fazemos ao final. Isso. Perfeito. Bom dia a todos. Consegue me ouvir bem? Perfeito. Meu nome é Pablo. Eu vou apresentar esse trabalho com meu outro colega do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unioeste, em Foz do Iguaçu, no Paraná, que é o Guilherme. O nosso trabalho, ele trata da importância da interseção entre as clínicas jurídicas, a Defensoria Pública e outras instituições para a efetivação do acesso à justiça. Então, a partir do nosso relato, a gente pretende demonstrar as dificuldades que nós vivenciamos por essa falta de interseção entre as clínicas, a Defensoria Pública e outras instituições, por meio da nossa prática e atuação aqui em Foz do Iguaçu. Como todos nós sabemos, né, as clínicas jurídicas elas possuem uma determinante função social e também por contribuir com a formação acadêmica dos alunos que
que por vezes atuam na clínica jurídica. No nosso caso, os alunos atuam como estagiários na matéria de estágio obrigatório, né, prática obrigatória. E também as clínicas possuem uma importância singular para o atendimento jurídico de pessoas que estão numa situação maior de vulnerabilidade social e econômica. Então, nesse contexto, tanto a clínica quanto a defensoria pública, elas pretendem alcançar o acesso à justiça para essas pessoas hipossuficientes. Ou seja, o que se busca é a concretização de um direito fundamental e humano que está previsto no inciso 74 do artigo 5º da Constituição, que é o acesso à justiça. Por meio da nossa experiência do Núcleo de Práticas Jurídicas da UniOeste, porém, nós encontramos pouco diálogo entre a Defensoria Pública, as clínicas jurídicas e outras instituições fundamentais para o acesso à justiça, que seria cartórios de imóveis, o Departamento de Trânsito, inclusive aí outros órgãos fundamentais para a obtenção de certidões. E isso é extremamente dificultoso para aquelas pessoas que às vezes têm uma renda muito baixa ou uma dificuldade socioeconômica. Então, dessa falta de comunicação das instituições, isso resulta em dificuldades para aqueles assistidos. Então, por exemplo, aqui no estado do Paraná, a gente tem uma orientação do TJ Paraná, do Tribunal de Justiça, de que apesar da previsão constitucional do artigo 98 do CPC e de outros, os juízes podem exigir certidões de negativa de imóveis, certidões negativas de veículos, e isso acaba tendo um custo para essas pessoas que têm uma necessidade econômica maior, né? Então, para a investigação dessa problemática, a gente usou uma pesquisa dedutiva, com uma técnica essencialmente crítica, e uma pesquisa descritiva e explicativa. Nós nos fundamos basicamente na legislação e doutrina, e com base no nosso relato experimental. Então, realmente, a gente procura demonstrar a importância de uma rede integrada e de maior comunicação, até para um melhor trabalho e atendimento entre as clínicas jurídicas e a Defensoria Pública, além das outras instituições, cartórios, DETRAN. Caso exista essa integração, o nosso objetivo é que possa haver uma otimização, organização, inclusive uma expansão da assistência judiciária em busca de garantir o acesso efetivo a essas pessoas que realmente são mais necessitadas. Então, o que nós propomos como solução para o presente trabalho, que será destacado a seguir, seria o estabelecimento de parâmetros financeiros e econômicos iguais para o deferimento da assistência judiciária gratuita, a isenção do pagamento de taxas para obtenção de certidões para o exercício desses direitos básicos e a criação de canais de diálogo conjuntos para maior eficiência dos atendimentos e das necessidades da comunidade assistida, até para que possa ser garantida a formação de novas políticas públicas por parte do Estado ou para a solução dessa problemática. Bom, então, voltando à parte mais legal, nós sabemos que no artigo 3º da Constituição, um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil é a criação de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como a erradicação da pobreza e marginalização. O acesso à justiça, como eu já mencionei anteriormente, ele está previsto no inciso 74 do artigo 5º, né, ao prever que o Estado deve prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, nesse sentido, com base na própria lei e na previsão constitucional, a atuação dos núcleos da Defensoria Pública, seja da União ou dos Estados, ela é fundamental para garantir o acesso à justiça. Um dado que podemos trazer como exemplo são os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. Essa pesquisa registrou que no 3º trimestre de 2019, ou seja, há um ano, antes da pandemia de Covid-19, nós tínhamos 27,3 milhões de trabalhadores brasileiros que recebiam até um salário mínimo nacional. Ou seja, a própria realidade socioeconômica da população brasileira, ela exige que nós tenhamos um amplo acesso à assistência judiciária gratuita e integral, de forma que ela é imprescindível para que possa ser garantido o acesso à justiça e a concretização desses direitos dessas pessoas mais necessitadas.
como destacam os autores Capelletti e Gart, o acesso à justiça ele é de ampla relevância atualmente nesses direitos individuais e sociais. E isso ocorre justamente porque nós devemos garantir mecanismos para efetivar esses direitos. Se assim não fosse, a gente não teria sentido que a gente coloque na Constituição ou nas leis a necessidade de assistência judiciária. Nós devemos ter mecanismos que possam garantir esses direitos. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Guilherme, que vai continuar a apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem, meu nome é Guilherme e eu vou continuar a nossa apresentação. Vocês estão me ouvindo? Tá legal. Bem, a experiência convivida pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da UniOeste mostra um cenário cujas condições de acesso à justiça gratuita, por vezes e não raro, podem se tornar verdadeiros desafios para os assistidos. E nesse contexto, revela-se fundamental estabelecer parâmetros semelhantes e em comum para a análise da hipossuficiência de assistidos tanto das clínicas jurídicas quanto da defensoria pública de uma cidade. E nesse caso, a gente traz o exemplo de Foz do Iguaçu, da cidade de Foz do Iguaçu. Em casos em que não há critérios semelhantes para análise, facilmente pode-se ter um sobrecarregamento de um órgão em especial, de uma clínica jurídica em especial, cujos critérios podem ser inferiores a outros, quando não adotado em comum e de forma semelhante. Consequentemente a esse sobrecarregamento, é uma questão de tempo para este órgão não ter mais as mesmas condições de atender à totalidade daquela demanda. Outra dificuldade vem a ser a necessidade de pagamento para obter certas certidões para garantir o acesso à justiça gratuita, como, por exemplo, as certidões negativas de propriedade de bens móveis e imóveis, como o doutor já destacou. Por vezes e não raro, são exigidas para atestar a hipossuficiência. Apresenta-se como um problema para uma grande parcela dos nossos assistidos, que não podem arcar com tais custos sem que isso lhe custe um grande sacrifício. Assim sendo, entende-se que devem existir soluções, sejam elas através da elaboração de políticas públicas, através do diálogo entre as clínicas, a defensoria e estes órgãos, tais como o Detran e os cartórios de registro de imóveis, para emissão, como também de outra via, como também através de requerimentos aos juízos competentes através de expedição de ofícios, assim permitam às pessoas mais necessitadas a obtenção dessas certidões de forma gratuita em especial. Aliado a esses dois grandes aspectos, de parâmetros de análise em comum e semelhantes e emissão de certidões, existe muito pouco ou quase nada de comunicação entre as clínicas jurídicas de Foz do Iguaçu e a Defensoria Pública, e entre outros órgãos, como os cartórios e o Detran. Isso por si só já ajuda a justificar essa dificuldade aqui retratada. Uma rede integrada de comunicação é uma saída, e, além de tudo, pode maximizar o acesso à justiça. Um sistema eficiente de comunicação direcionado em prol do benefício da comunidade assistida, unindo afinidades programáticas e de preferências mais próximas do atendimento integralizado e humanitário. A cidade de Foz do Iguaçu possui diversos núcleos de práticas jurídicas, bem como a Defensoria Pública Estadual e Federal. Por sua vez, essas instituições não se encontram integradas, com base em nosso levantamento. Os núcleos de atendimento instalados na cidade são gerenciados por universidades públicas e privadas, ofertando atendimento para diferentes áreas de atuação. É nesse cenário, uma rede integrada de comunicação entre a Defensoria Pública, as clínicas jurídicas e estes órgãos, juntos podem potencializar esse acesso à justiça
e a comunidade mais vulnerável. Desse modo, é necessário o contato com os outros núcleos de práticas jurídicas da cidade e com instituições como a Defensoria Pública do Estado e da União para a compreensão das atividades desenvolvidas e dos critérios socioeconômicos adotados, com o objetivo de assegurar uma melhor prestação de serviço jurisdicional. Bem, a nossa proposta é essa, visualizando a nossa realidade e tendo em vista realidades muito comuns, em algumas cidades, realidades idênticas a nós, visualizamos essa proposta. Nesse momento eu já vou encerrando já as minhas palavras e encerrando já essas reflexões e com o desejo de que essas reflexões possam promover ajustes e esse diálogo, né, que a gente consegue visualizar que seria tão importante em benefício dos assistidos, como também para as políticas públicas destinadas a garantir o maior acesso à justiça, como o doutor destacou, um direito fundamental de todo indivíduo. Obrigado, pessoal. Muito bom, muito bom. Obrigado, Guilherme, Pablo, professora Luciana. Alguém do grupo tem alguma consideração a fazer? Professor, eu tenho sim uma consideração a fazer. Guilherme e Pablo, eu achei muito interessante o tema que vocês trouxeram, porque muitas vezes, quando a gente, enquanto grupos de clínica, se reúne, sobretudo nesse seminário que acontece todo ano, são trazidas algumas experiências de diálogos interinstitucionais, e foi isso que motivou a mim e o professor João Paulo trazer essa proposta de grupo de trabalho. E as experiências que muitas vezes chegam já prontas para o diálogo são experiências que essa ponte interinstitucional já está firmada, né, como exemplo que a professora Juliana trouxe, e é um diálogo que ele já está consolidado, que ele vem fluindo. E aí vocês trazem esse tema das dificuldades. A Clínica de Direitos Humanos da UESB também passou por algumas dificuldades, porque você tem que construir esse diálogo, você tem que construir essa aproximação, essa confiança mútua. E a gente observa, Pablo e Guilherme, que, às vezes, esse diálogo ele vem sendo permeado por algumas barreiras e, sobretudo, passa por quem está à frente daquela instituição ou o profissional que vai dialogar, já que a Defensoria Pública, né, cada defensor e defensora tem a sua independência funcional. Então, já passei por experiência não só na clínica, mas na minha militância também na questão da violência doméstica em outras instituições, que eu vou citar aqui a União de Mulheres de Vitória da Conquista, que nós tivemos uma ponte com a Defensoria Pública que estava consolidada, estava construída na tutela de direitos das mulheres, e aí houve uma mudança de defensor, defensora, e esse diálogo ele ficou mais tímido, ele ficou um pouco emperrado, porque toda aquela construção anterior, né, que tinha feita com a saída da defensora, teve que começar tudo novamente. Então, não é fácil criar, construir esse diálogo interinstitucional. Às vezes, a gente encontra dificuldades de não desejo desse diálogo, as instituições, né, fechadas. E achei muito interessante a proposta que vocês, né, trouxeram dessa rede integrada de comunicação, e queria destacar o papel, como vocês trouxeram aí, e é um grande desafio na tutela dos direitos humanos construir esses diálogos. E eu acho que é um papel importante, ao mesmo tempo um grande desafio que se apresentam a todos que militam na seara dos direitos humanos e, sobretudo, das clínicas de direitos humanos, que têm esse papel de tutela coletiva como seu mote de existência. Aí eu não tenho perguntas a fazer, eu só queria parabenizar os dois por mostrar, né, esse outro lado, trazendo trabalho, trazendo a experiência prática. Professora, eu gostaria de agradecer as gentis palavras e pelo relato da experiência.
que com certeza é fundamental para que a gente possa né, seguir nesse caminho de procurar soluções. Então, muito obrigado. O professor João Paulo tem uma pergunta no chat, se o senhor pudesse fazer a leitura. Uma pergunta para a professora Juliana. Sim. Ela falou no começo sobre a vinculação com a defensoria, mas minha dúvida anterior era mais ampla. Era sobre o diálogo com os outros órgãos nesse processo, que também têm interesse ou deveriam em promover e solidificar direitos humanos. Ministério Público, organizações não governamentais, etc. Como esses diálogos aconteceram, se aconteceram, e como é a cultura da clínica nesse sentido? Agora que eu entendi, desculpa eu não ter entendido antes a pergunta, né? A instituição parceira é a defensoria, mas ao longo desse processo nós de fato precisamos falar com outras instituições, né? No caso da delegacia, tivemos que fazer visitas com o artigo 19, então, e agora, né, que eu estou trabalhando com essa questão da água, a gente também tem falado com outras instituições, o diálogo não é tão simples assim, porque não existe esse convênio, essa parceria, né, firmada. Então, é um pouco de paciência, né, e um pouco de insistência, né, para a gente conseguir estabelecer esse auxílio, esse apoio, de ressaltar essa importância. Então, isso, infelizmente, tem variado muito de instituição para instituição, né? É um diálogo muito mais pessoal, mas o que eu percebi, né, durante esse tempo lá na clínica é que a gente tem que insistir, né, tem que ser insistente, mas, enfim, e tem que mostrar a importância, tem que fazer quase uma carta de apresentação dizendo do porquê aquilo, qual que é a importância, qual que é o significado e qual é o alcance que aquilo vai ter para as pessoas, né? A gente também, em alguns casos, ofereceu, no caso da cartilha, né, colocar o nome da instituição como colaboradora da cartilha. Isso pode auxiliar também, não sei, no caso de vocês, né, que apresentaram agora o Guilherme e o Pablo, que é um trabalho que envolve ainda mais gente, né, mais instituições, acho que é mais complexo ainda, né, assim. Então, eu acho que oferecer algum tipo de parceria nesse sentido pode ser uma alternativa, né, a gente colocou como colaboradores algumas pessoas na cartilha, e as pessoas que apresentaram, a gente... Acho que ela caiu, será? Não, ela está presente, pode estar sem o áudio. Professor, enquanto ela volta, se o senhor puder ir lendo, porque como eu estou no celular, eu estou com dificuldade. Tranquilo, disse que está respondido, agradecido. Agora, assim, uma observação dos trabalhos, né, que foram apresentados hoje aqui, que foram muito interessantes, né, particularmente essa ideia de a gente desenvolver estratégias, né, de envolvimento, né, de outras instituições aos projetos da clínica e vice-versa, né, de inserir os projetos da clínica também em parcerias construtivas. Essa última apresentação do Guilherme e do Pablo realmente me pareceu bastante desafiadora, né? Porque pensar em uma rede, ou seja, pensar em uma estrutura onde múltiplos atores e, enfim, estruturas aí e agências possam dialogar diretamente com a clínica focada em um único projeto, me parece ser realmente um caminho interessante, mas cheio de desafios também, né? Isso que a Luciana falou e que a Juliana falava também, é algo que a gente percebe claramente na condução dos trabalhos das clínicas, que é isso apesar da gente estar falando aqui de uma interinstitucionalidade, a figura das pessoas, né, que estão à frente da clínica e das instituições, elas parecem que contam muito. E isso é muito complicado, porque isso é exatamente a antítese da institucionalidade, né? Isso é exatamente a confirmação de relacionamento pessoal.
que é aquilo que a gente deseja ultrapassar, transcender, para que as coisas, né, aconteçam de forma tranquila, as pessoas possam sair, entrar nos postos de poder, nas clínicas, nas próprias instituições, e as parcerias continuem. Isso é algo realmente que me parece uma marca, né, de uma realidade que talvez atravesse todas as nossas experiências aqui, né? Acho que todas as nossas experiências a gente deve sentir isso em alguma medida, né? Com certeza, professor. Só se me permite fazer mais um adendo a toda essa questão da dificuldade mesmo, que é essa interseção. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, nós temos, para Foz do Iguaçu e a comarca, né, a região, seriam mais ou menos 300 mil habitantes. Então, nós temos, se eu não me engano, na Defensoria Pública do Estado, atualmente, 3 defensores para toda a cidade. Então, né, já é possível notar qual é. Tá se não me engano, estava sem áudio. Agora voltou. Voltou? Ok. Voltou. Se eu não me engano, nós temos 3 núcleos da nossa universidade pública e 2 privadas. Então, existe uma dificuldade mesmo de dar toda essa atenção, e existe essa dificuldade dos assistidos principalmente no contexto de dificuldade de toda a crise econômica. Voltou o áudio? Oi, consegue me ouvir? Sim. Toda essa dificuldade da crise econômica trazida pela pandemia, né? Então, por exemplo, veja só, uma certidão negativa de veículos do Detran custa R$ 37,00, uma certidão negativa de imóveis, R$ 22,00. Então, basicamente, com 3 certidões, a pessoa termina gastando, basicamente, R$ 80,00, R$ 90,00. Para uma pessoa que ganha, às vezes, R$ 500, R$ 600, é muito. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, e a gente está tentando trazer isso com um projeto e buscando uma solução. Era esse o meu relato que eu queria trazer. Muito obrigado. Legal. Acho que estamos chegando no horário aí. Não sei se mais alguém tem alguma outra contribuição, alguma fala, alguma observação. Eu gostaria de aproveitar os minutos finais para agradecer as palavras nobres da doutora Luciana e do senhor João Paulo. Palavras muito gentis e nobres, e eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento. Nós te agradecemos, Guilherme, pela participação e pela partilha. Luciana? Professor João Paulo, já estamos, né, caminhando aqui o limite, né, do nosso horário. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todas e todas que submeteram o trabalho. Foi um diálogo muito rico. Tenho certeza que todos nós aprendemos com essas experiências que foram trazidas aqui nessa manhã. Agradecer também a parceria do professor João Paulo na construção desse GT. Nós tivemos, né, professor João, muitos trabalhos. Infelizmente, alguns depois não mandaram o trabalho completo, mas foi, acho que um tema, um tema que desperta bastante interesse na construção da tutela de direitos humanos coletivas, tanto que nós tivemos que passar, alguns trabalhos foram direcionados a nós, a outros grupos, porque teve uma demanda, né, uma procura muito boa. Isso mostra como que esses diálogos e esses desafios de construir esses diálogos interinstitucionais são importantes na tutela de direitos humanos. O professor João Paulo, né, citou a dificuldade da gente criar uma rede. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, na verdade, de construir a rede de proteção à violência doméstica aqui em Vitória da Conquista. Então, se a gente fala em dificuldade com uma instituição, imagine com uma rede, mas é um trabalho muito gratificante quando essa rede é consolidada, quando essa rede consegue funcionar e dar efetividade à prevenção e o combate de violação de direitos humanos. Então, professor João Paulo, acho que é um tema que a gente precisa continuar debatendo, e agradecer mais uma vez a participação de todas e todas que enviaram o trabalho, que estão assistindo a esse GT, e, sobretudo, a organização desse importante evento que ocorre todo ano,
e é um evento que traz muito aprendizado. Foi o evento, inclusive, que fomentou a criação da Clínica de Direitos Humanos da UESB. Mais uma vez, muito obrigada. É isso. De minha parte, eu quero agradecer também a todos e a todas, né? Foi um momento bem rico, muito enriquecedor, com a troca de experiências. Agradecer a parceria com a Luciana, agradecer a organização, a Janaína, que está por aí também, e convidar todos e a todas para continuar com os debates na segunda rodada, né, desse nosso GT, que vai acontecer amanhã. Acho que amanhã às 11 horas, né, de 11 às 12h30. Então, a gente tem outros trabalhos, outros debates acontecendo nessa mesma linha de diálogos institucionais, interinstitucionais. Então, obrigado a todos e a todas, e a gente se encontra. É isso. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.